Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Fala, internet, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí hoje aqui em Florianópolis? Uma noite chuvosa, fazem mais ou menos 3 semaninhas que está chovendo e ainda vai chover essa semana toda, mas eu quero saber se vocês estão aí, se está tudo bem com vocês, e eu preciso que vocês me respondam. O áudio está bom? O vídeo está bom? Hoje é entrevista com um convidado muito especial, tá bom, gente? Vamos falar de direito digital. Você, fotógrafo, já apareceu sua fotografia num outdoor, em um canal do YouTube, em algum lugar e você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo? Como proceder? O que você precisa fazer para ter os seus direitos garantidos? E hoje, bom, daqui um pouco eu já vou mostrar para vocês o convidado, ele é especialista, o cara manda muito bem. E primeiro eu preciso saber se vocês estão aí. Então, por favor, vamos lá, ó. O Vinícius já está aí, o Hugo Coelho também está aguardando. Ó, o Haroldo, é o Cláudio Osório com essa pizza na tua tela. Não é pizza isso aqui, pô, os caras morrendo de fome, cara. Isso daqui é um flashão nervoso. Ah, legal, ó, o pessoal tá falando que o áudio e o vídeo está perfeito, bonitinho, delicinha. Olha lá, o Sobretudo TV, Bezerros na área, está tudo ok, vamos aprender muito, é isso aí. Pô, esse novo sistema de comentário aqui não tá aparecendo a fotografia de vocês, né? Ah, só de uns, ó, o Hugo Coelho já apareceu, vamos ver se a do Vinícius está aparecendo. Bom, tá aparecendo, vamos lá. Vamos ver se Sobretudo TV, ó. Ah, é que eu acho que ele demora um tempinho para baixar. Bom, gente, vocês falem aí de onde vocês são, hein? Pô, gente, mais ou menos 1,5 sem postar vídeo no canal, né? Tá fogo. Em tempos de strike,
que nós estamos ainda bem no meio de um strike, né? A gente até, de repente, pode conversar a respeito disso com o Vitor, porque ele tem várias histórias muito boas, ele também manja muito sobre esse assunto. E o que acontece? Em tempos de strike, o Andreizão aqui tá indo com mais calma, né? Pô, porque antes eu tava postando 5 vídeos por semana, fazendo 3 lives por semana. Mano do céu, o bicho tava pegando. Quer dizer, eu não reclamo porque eu gosto, né? Eu adoro o que eu faço. Eu adoro fazer isso daqui. Na realidade, eu não trabalho nem um dia, eu me divirto o tempo inteiro. O Wesley tá aí, ó, o Hugo Coelho, mano, Manaus. O tempo está menos quente. Ou seja, né? Cara, Manaus, mano, Manaus. Olha, esse ano aí a gente tá terminando, né? 2021. 2022 vai começar, graças a Deus, com a grande maioria das pessoas. Ó, o Vitor tá fazendo história ali, ó. Vou dar tchauzinho pro Vitor. E aí? Então, ano que vem, vamos ver se eu consigo fazer rolar o que eu ia fazer no início da pandemia, em 2020, tá? Eu ia rodar o Brasil com os workshops. Entendeu? E eu tô me organizando para poder fazer um curso básico, um curso intermediário e um curso avançado de fotografia presencial para vocês, tá? Isso é um desejo que eu já tenho há muito tempo e, bom, em breve novidades, tá bom? Porque todo mundo lança curso, tem essas coisas, e é curso digital. E eu quero fazer um curso presencial mesmo. Quero levar os flash, levar um monte de modificador, as câmeras, as lentes para mostrar pra galera como é que vai funcionar. E eu quero ir aí em Manaus, hein, mano? Vamos lá em Manaus, beleza? Então é o seguinte, ó, vou fazer o seguinte. Eu já vou mudar para a tela do convidado. O convidado hoje, ele é advogado, é um amigo pessoal meu, tá? De muitos anos, a gente se conhece. Não, a gente ficou um tempão sem se falar, sem se ver, porque a gente se conheceu em outra vida praticamente, entendeu? E aí depois a gente acabou se encontrando e ele falou pra mim, né? Pô, mano, advogado, bababá. Eu falei, pô, cara, será que tu pode me tirar da cadeia? Não, brincadeira. Então, vou mudar aqui para a câmera do convidado. E, pô, hoje o convidado é José Vitor Lopes e Silva. E aí, meu irmão, se apresenta pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou José Vitor Lopes e Silva, advogado. Trabalho com direito digital desde 2007, né? Cheguei na internet quando tudo era mato, não, quando tudo era blog ainda. Então, trabalhando com agentes digitais desde essa época, organizei, junto com alguns amigos, eventos para blogueiros na época, olha só quanto tempo faz. Vai entregando a idade aqui, né? E desde então a gente tem trabalhado com agentes digitais e marcas e empresas também de tecnologia, muitas delas que trabalham para agentes digitais. É um ecossistema que a gente vive há muito tempo, propriedade intelectual acaba permeando tudo isso e é impossível a gente falar de propriedade intelectual, de trabalho, de direito de imagem e de internet sem falar de direito digital, né? As relações não são mais analógicas, inclusive as próprias câmeras, então tudo está digital hoje. Vamos bater um papo aqui sobre as repercussões do que dá certo e do que dá errado, né? É verdade, né? E isso é um problema. Só respondendo sobre Tudo TV, que os workshops vão ser apenas nas capitais ou no interiorzão também. Cara, em qualquer cidade que eu consiga juntar 10 pessoas para fazer o workshop, vai acontecer, tá? Então, indiferente da cidade, quem quiser se movimentar, a gente vai fazer acontecer. Vitor, seguinte, mano. Pô, você já tem quanto tempo de advocacia? Pô, aí tu me arrombas. Não, vai ter que falar, velho. Pô, o cara novo dele. Cara, eu peguei meu OAB em 2007. Ah, 2007? Não, tranquilo. Eu parei de contar nos 10 anos, né? Como a minha esposa tá grávida, agora eu vou começar a contar em semanas, só de sacanagem. Ah, é verdade, Mas, cara, já passa de 10 anos de advocacia e muito desse tempo, né, dedicado diretamente à parte mais operacional. Eu gosto muito disso. Então, não só dizer, né, como fazer as coisas, mas botando a mão na massa. Muitos dos nossos clientes, sejam eles influenciadores, produtores de conteúdo, como o nome que mais lhe apetece, né? Tem dúvidas, olha, como é que eu configuro, como é que eu faço, qual que é uma dica? E só botando a mão, né, arregaçando a manga e fazendo para a gente poder pensar em soluções. Então, muito desse tempo aí operando mesmo as coisas, quase como se fosse
um agente digital. Sim. É engraçado porque o André já me influenciou um bocado, né? Então eu tenho umas câmeras aqui na gaveta, tenho gimbal, microfone de lapela, já gravei vídeo a milhão. E foi por isso que eu comprei aqui o último fonezinho, indicação dele aí. Cara, show de bola. E assim, e quando que... Porque assim, ó, a advocacia, ela é extremamente ampla, né? E quando que esse lance do direito digital entra no teu trabalho e quando que a tua cabeça entende que esse é, tipo, o mercado do futuro para advocacia? A tecnologia entra no meu dia a dia em 2005, não, perdão, no ano 2000, quando eu comecei a utilizar Linux. Eu comecei a conhecer Linux em 2000, passei a utilizar ele mais em 2005, que eu estava com Windows muito ruinzão. Um amigo me chamou, comecei a utilizar e comecei a ficar curioso de como é que as coisas funcionavam. Então, programei meus sites no Notepad, em HTML. Comecei a mexer, entender. Linux você faz funcionar, né? Não é tão trivial quanto o Windows. E isso me deixou curioso como as coisas funcionavam inicialmente no sistema e depois na web. Então, entender o funcionamento da web. E daí foi um salto para começar a trabalhar, primeiro, a comunicação, que era o mais fácil de lidar, a estrutura dos blogs, eu tinha os meus sites, auxiliava os colegas, empresas, agências e marcas naquela época. Participei de vários fóruns de debate, onde a internet era muito mais aberta, né? Como a gente está fazendo hoje aqui, poderia ser um círculo de bate-papo presencial. As pessoas eram mais acessíveis, hoje em dia é muito pouco, né? Então, são outros momentos. E isso permitiu conhecer várias pessoas do meio e começar a entender essas dores e endereçar soluções, sejam elas contratuais e soluções técnicas também. Então, ali por 2007, mais ou menos, eu comecei a mexer com tudo isso. Cara, é interessante porque, assim, o mundo digital se tornou uma coisa muito louca, e principalmente depois da pandemia. Porque, assim, ó, depois da pandemia, principalmente empresas entenderam que dá para fazer negócio no meio digital, não é só no meio real, e que lá tem muito dinheiro também, e não só muito dinheiro, tem muitos clientes. Então, isso aconteceu muito, né? Que fotógrafos, videomakers, influenciadores, né? Ou produtores de conteúdo digital, eles enxergaram esse mercado e viram que lá tem o poder, e logo depois as empresas começaram a vir investir muito em publicidade. Eu já vou de cara para o primeiro tema, que é justamente o lance do fotógrafo. Bom, a fotografia, né, é uma coisa que é muito ampla, muito legal, ela é subjetiva, mas ela tem o direito autoral, o direito de propriedade intelectual. Primeiro, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que o fotógrafo, qual é a primeira atitude que um fotógrafo ou videomaker, mas principalmente o fotógrafo, tem que ter para conseguir provar que a obra que ele está gerando é dele mesmo? Vamos lá. Primeiro, o teu estilo mostra o teu trabalho, né? Então, quando você tem um estilo de produção, seja de vídeo ou de foto, fica mais fácil de identificar a autoria. Trabalhar com metadados digitais, com marca d'água, auxilia, mas acaba não resolvendo. Então, o que a gente recomenda é utilizar de e-mails que permita que você possa assinar o seu trabalho antes de divulgar e que esse e-mail escolhido por você possa ter um atributo que é o não repúdio, ou seja, você pode usar um certificado digital, blockchain, sites que fazem essa marcação, assim, que dá um timestamp, olha, eu produzi esse conteúdo nesse momento da história. E depois que eu publiquei, eu consigo mostrar. Então, se alguém vier a utilizar, seja licenciado diretamente por você ou não, você consegue mostrar que você produziu. Muita gente diz, você tem que ter o arquivo bruto. Nem toda câmera tem um formato interessante de arquivo bruto, né? O RAW não é padrão de câmera há muito tempo. Nem toda câmera hoje nova utiliza, tem outros formatos que têm, às vezes, as mesmas características do arquivo bruto. Então, confiar só no arquivo bruto é uma discussão que não vai ter fim, você vai ter dificuldade de provar e não vai ser ágil no seu trabalho. Nem toda câmera também registra o dado técnico da câmera que fez. Então, para não precisar ficar limitado a esse trabalho tão técnico, assinar o documento é mais prático. Você ter uma marcação irrefutável de timestamp é muito mais tranquilo. Cara, interessante, porque na minha cabeça, no meu entendimento, o RAW
já por si próprio já era uma prova de que o trabalho saiu da minha câmera, mas realmente smartphone ou qualquer outra coisa, ou vídeo também é mais difícil, né? Para você conseguir trazer um arquivo que tenha um metadado que seja específico daquela câmera que foi produzido no dia tal, na hora X ou Y. Você até pode salvar, mas vai ser um arquivo muito grande para você manter. Então, às vezes você pode utilizar um formato mais compacto com uma assinatura de timestamping, né? Como você registrou isso antes de divulgar, não vai ocupar tanto espaço, tu vai ter o registro de tempo e ninguém vai ter algo anterior à tua data. Então acaba ocupando menos espaço. Mas é óbvio, né? O arquivo original da câmera, do celular, enfim, da câmera em si, né? Independentemente de onde ela seja montada, vai te ajudar a aprovar. Quanto mais simples, melhor. Por exemplo, num ambiente de processo e não de notificação, né? Judicial e não extrajudicial, quanto menor o tamanho do arquivo, mais fácil de juntar no processo, mais fácil de instruir. E lembra que quem vai interpretar isso não entende nada do que você está dizendo. Então tem que se tornar simples de utilizar e mais próximo do dia a dia da pessoa que vai interpretar isso. Às vezes a assinatura por algum meio é mais prático do que a câmera. Ok, então assim, Andrei, fotógrafo, vamos colocar que eu totalmente leigo. Quais são as ferramentas que a gente tem hoje em dia para eu conseguir uma assinatura digital? Como é que é? Isso é pago por trabalho? Isso tem uma mensalidade? Como é que funciona? Hoje em dia tem sites que fazem esse tipo de registro, né? Alguns são cobrados, outros não. A gente pode depois passar uma lista de links, fica mais fácil. Tu pode utilizar a certificação digital chamada ICP Brasil, oficial brasileira. E aí existem softwares para assinar na tua própria máquina, então tu não precisa salvar nada em nuvem. Fica registrado com você, com timestamp, com a data oficial. E você pode utilizar também dos recursos da própria câmera. Então tem aí 3 vias já super simples, acessíveis, vamos colocar. Simples não é tanto, né? Mas depois que você pega o jeito é mais fácil. É importante você ter o teu processo de registro. Poxa, eu quero registrar de tal forma, faz sempre do mesmo jeito, né? Para mostrar do jeito que você faz, enfim. Por exemplo, fotógrafo licencia muito ou vende essas fotos, enfim. Tendo o teu processo de licenciamento, você não vai esquecer de fazer. Porque pode ter 5 formas de fazer. Se você não usar nenhuma, né, vai ficar difícil provar depois. Então, escolha uma e repita sempre. Eu fui trocar de tela aqui, coloquei na tela errada, o Banzo, né? Mas eu coloquei o site aqui, ó. Por exemplo, tem uma SC Digital Certificadora, entendeu? Então, existem várias empresas que fazem o certificado digital. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque qualquer smartphone tem biometria, tem maneiras mais seguras de... Hoje você compra um eCPF pela internet, não precisa nem comparecer ao local, e isso custa bem barato, né? Para o cidadão, salvo engano, R$100 por ano para um profissional, isso acaba não sendo um custo muito elevado, se tu dividir isso por 12 meses. Para alguns profissionais é um pouco mais barato, né? Para o advogado custa R$150 para 3 anos. Então a OAB trabalha esse preço diferenciado. Então, quem gosta de fotografia e tem OAB aí, sugiro já, recorre à certificadora da ordem. Não, eu lembro do meu falecido pai, ele era advogado e na época que ele ficou doente eu cuidei de tudo isso. E foi bem na época que foi implementado o primeiro certificado digital, que era com token, né? Ou seja, você tinha um pendrivezinho que para você poder acessar as coisas, publicar, você tinha que colocar no computador, mas era um trabalho. Imagino que hoje deva ser mais fácil, né? Esteja mais tranquilo, né? Hoje existem soluções já de certificado digital em nuvem. É o mesmo documento, só que salvo no teu computador ou salvo num servidor remoto, que equivale ao token, né? A gente brinca que tudo que é manual, que pode ser deixado para trás, é o modo Neandertal, né? Por exemplo, você vai lá ter que puxar o cabo para reiniciar o router da sua casa, podia ter uma função remota para fazer isso. É verdade, então, mano. Mesma coisa, cabo de rede, né? Eu tive a instalação da Vivo hoje pela manhã e tinha lá, por favor, tem que ter uma pessoa no ambiente com um computador para testar. Eu falei, tá, o que eu faço com cabo de rede? Meu notebook não tem mais a porta. Puta merda. Puxamos um cabo de rede até o desktop, que tá... Até que tá... Eu tenho um desktop para trabalhar.
Então aproveitei para testar e bateu certo a conexão. Mas a operadora de tecnologia, a Vivo, que fornece internet, não atualizou os processos dela para conseguir testar sem cabo de rede. Caraca. Paciência. Bom, faz parte. Deixa eu voltar aqui para a tela Faz parte, que tá faz só parte. nós dois. Então é o seguinte, ó. A gente está seguindo uma linha de raciocínio. Eu sou fotógrafo, tá? Eu já sei a melhor maneira, né, de eu certificar que a obra criada em fotografia, em vídeo, em YouTube, seja lá o que for, ela é minha. Tá? Eu já sei onde contratar isso. Mas aí, contudo, todavia, deixa eu contar uma historinha para você. Mês passado, um grande amigo meu, fotógrafo, um grande fotógrafo de Curitiba, no Paraná, estava ele assistindo um vídeo no YouTube, quando de repente, do nada, nesse vídeo, que já contava com mais de 30, 40 mil visualizações, aparece uma foto dele. E ele não tá sabendo de nada, não liberou, não vendeu, não fez nada. Inclusive, a marca d'água que ele coloca na foto foi colocada num cantinho, né, de maneira que quase não apareceu, mas deu para ver. Quando acontece isso, mano, qual é a primeira atitude, qual é a primeira coisa que o fotógrafo, que a pessoa tem que fazer? Olha, utilizar esses serviços online, chamado o Verifact, por exemplo, estava pesquisando aqui os nomes, né? Tem vários serviços online, ali depois a gente vai poder passar, para você salvar essa informação. Então você vai ter um terceiro assinando isso com certificado digital, dando o mesmo peso, né, um peso muito forte de que esse fato existiu. Não adianta só fazer print, esquece o print, tá? Então a ata notarial que o cartório faz é cara, às vezes não é uma prova técnica boa. Essas empresas, por exemplo, como a Verifact que eu citei, elas salvam todos os metadados de navegação, então é muito melhor a prova que eles produzem. Com isso, você consegue ter o endereço, o código-fonte e o conteúdo que foi exibido. Caramba. Então você prova que aquele determinado conteúdo existiu no tempo e espaço. Legal. Então temos aqui o vídeo online com essas informações. Baixa uma cópia do vídeo, tá? E aí você tem a informação salva. Nossa, cara, eu estou boquiaberto. Eu vou abrir aqui de novo a janela, onde eu já entrei no site desse Verifact, né? E eu achava que um print screen, eu achava que só baixar o vídeo já fosse resolver tudo. Então, significa que hoje em dia o negócio funciona de uma maneira que você precisa também certificar digitalmente a prova de que isso existiu no espaço-tempo. Vamos comparar com o que se fazia antes, né? O sujeito comprava um jornal, ia diante do negócio, batia uma foto com o jornal, que o jornal daria a credibilidade de que aquela data aconteceu na data impressa. Como é que você faz isso para o online? Né? Fica meio complicado manejar um jornal. O notebook, puxar o notebook aqui com a data do Windows. Não vai funcionar, não vai funcionar. Um outdoor também, né? Você foca um ou foca o outro, os dois não existe, né? Desculpa, nem o Andrei consegue. Não dá. Então, você precisa de meios mais atualizados, né, para poder fazer isso. Então, essas soluções que fazem a coleta de provas digitais, então as evidências digitais de que o fato existiu, eles dão certa segurança. Né? O que é o print, né? Print a gente pode me xingar à vontade aí nos comentários, a gente chama de ata notarial de pobre. Brincadeiras à parte, né, já que a gente está aqui mais descontraído, porque você pode apertar F12 no seu teclado aí, em qualquer site, aperta F12, seleciona um texto e você muda o texto do site a partir do código-fonte. Ele vai exibir o texto que você quer e você printa. Então o print ele não prova absolutamente nada. Se você me apresenta o print, eu digo, olha, prova para mim, cadê o código-fonte do site que foi carregado pelo servidor? Caraca. E pronto, sua prova, o teu print foi pelos ares, né? E isso acontece muito para mensagens. Sim. Sem falar nos sites de mockup, né, que você pode falsificar totalmente uma mensagem, tranquilamente você pode, WhatsApp Web, por exemplo, muito utilizado, aperta o F12, troca o conteúdo, printa, e aí a pessoa me ofendeu, ela prometeu alguma coisa, fez uma oferta, fechou uma negociação, o print não resolve nada. Então, quanto mais seguro o ambiente onde a informação está, mais confiável for o registro, melhor para você. Então, aconteceu uma foto, um conteúdo de site,
Onde é que você vai encontrar dificuldades? Que eu acho que talvez não aconteça tanto para fotógrafo. Aplicativos de celular começa a ser um problema, especialmente aqueles que não têm permalink, né? O link específico do usuário ou do conteúdo. Aí isso acaba entrando mais na seara dos registros de intimidade, bullying, né? Você pegar aí sites como o Tinder ou qualquer outro que dá match, normalmente ele não tem um permalink do usuário. Você tem que ter interagido com o perfil para que haja um registro e você tenha uma identificação de quem fez. Mas voltando para a fotografia, toda vez que tu tiveres um permalink, o link permanente, o link único do conteúdo, pegue. Existe um entendimento do judiciário, que eu acho errado, diga-se de passagem, que você precisa indicar o link do conteúdo numa eventual ação que verse sobre o conteúdo digital. O que eu acho errado, se você tem o servidor que está hospedando e indicativos de onde ele está, é o suficiente. Até porque não existe nenhuma lei que peça o link, né, o permalink. Acho que dá para a gente falar permalink que todo mundo vai entender, né? Se não, joga na Wikipedia, lá tá tudo certo. Então, mas não existe essa exigência do permalink, mas se construiu o entendimento. Então, sempre que você for registrar alguma coisa, tenha um vídeo do YouTube, pega o link daquele vídeo. O link do vídeo já traz o usuário, traz todas as informações. Lembra também de ter o código-fonte. Dá lá o Ctrl+U, normalmente nos navegadores, vê o código-fonte, copia tudo que está lá. Por quê? Lá vão ter as tags. Então, às vezes, a pessoa copiou o teu conteúdo, foto ou vídeo, mas também copiou as tuas tags. Isso mostra que ela queria, de fato, copiar o teu trabalho. Não é simplesmente uma mera citação com o crédito que foi esquecido. Velho. Por exemplo, o Andrei tem as tags dele, tem vários amigos nossos youtubers que têm as tags próprias, né? A Lu também utiliza muitas dela, e são características. Por quê? Porque faz com que os seus vídeos sejam recomendados entre si, em razão dessa identidade de conteúdo que está ali escondidinho nas tags. Tem que tomar bastante cuidado com isso. A Lu que ele falou é a Lu Testoni. Eu acho que muita gente deve conhecer. A Lu Testoni também tem um canal de fotografia. Hoje em dia está mais voltado para Instagram, né? Que é bem conhecido. Exato. E, cara, bicho, outra coisa que na minha... Olha como é bom a gente falar com alguém que realmente entende da parada. Porque, eu ia com um print... eu ia chegar com um print, não ia fazer nada disso que tu falou e o advogado ia me xingar por dias. O outro lado ia te comer com batatinha, porque, cara, ia destruir teu argumento muito fácil. Já atuei em processos, o judiciário não é tão bom nisso. Então, já atuei em processos que eu pedi para que fosse exibido o código-fonte, o permalink, e o judiciário se convenceu que o print era o suficiente. A gente teve que recorrer, aí você gasta, às vezes o recurso não vale a pena. Por exemplo, uma condenação de R$ 1.500. Só as custas de um tribunal vai ter 700, mais os honorários do advogado. Você tem chance de ganhar e acaba perdendo porque economicamente não vale a pena. E aí o problema às vezes não é nenhum valor, né? Moralmente você perdeu um processo que iria ganhar, mas não fazia sentido financeiro recorrer. Então, quanto mais você se prepara, entende do teu trabalho, mais fácil é para ter uma defesa forte ou um ataque forte. No caso de uso irregular, né? No caso seria um ataque forte, preparar todo um argumento. E é muito louco, mano, porque o que acontece? O YouTube... O que eu fiz no caso do André? O nome dele é André Alexandre, o fotógrafo. Cara, muita gente boa. Eu não vou colocar as fotos aqui, o vídeo, porque não vem ao caso. Eu não quero que ninguém que assista essa live no futuro vá lá, seu filho FDP tá copiando. Não vem ao caso. Mas a gente usa a história para a gente poder entender melhor como agir, né? Então tá, eu Andrei agora que eu já tô ficando mais esperto, entendeu? Inclusive, amanhã eu vou contratar um serviço de assinatura digital. Eu catei. Então, o que eu fiz? Eu copiei o link do YouTube, que é um link único, que vai ser exclusivo para esse vídeo, que vai trazer informações de dados do usuário, pelo menos, né, a conta do YouTube, a gente vai saber. Vou fazer o download desse vídeo. Hoje tem N ferramentas que você consegue fazer o download do vídeo, porque de uma forma ou de outra a pessoa que está lá no outro lado ela pode apagar o vídeo, né? Pode. E aí você precisa ter o vídeo salvo, porque senão tu não tem o que analisar. Então, uma reação rápida. Copia o código-fonte da página do vídeo, a URL e baixa o vídeo.
vai dar tempo de fazer uma prova digital? Talvez não dê, talvez a pessoa apague rápido. Talvez um seguidor, um amigo, alguma pessoa que também viu tenha comentado, e a outra parte, quem divulgou o vídeo foi lá e apagou. Mas as Big Techs não apagam nada. Então, se você remover um vídeo do YouTube, tu tiver o permalink, você consegue, Google, me dá as informações, ele vai ter os dados. Ele vai ter os dados, cara. Me dá os dados do usuário, os dados cadastrais, o registro de acesso, o IP de conexão, enfim. Essas informações vão permanecer na base deles por um tempo ainda. Ok, vamos sair um pouquinho do mundo virtual e vamos para o mundo real. Esses dias eu estava passando aqui tem uma barbearia aqui no Estreito, que é a Central Barbearia, que eu fiz trabalhos para eles, né? E eu passei na frente, tinha uma foto minha lá impressa gigante, eu fiquei babando, todo feliz. Mas vamos imaginar o seguinte caso: eles acharam essa foto na internet, baixaram e fizeram um puta de um banner gigante de publicidade na entrada da barbearia deles, só que eu não autorizei. O que eu preciso fazer? Porque esse caso é um caso completamente diferente, né? Sim, completamente diferente. Eu tive ações semelhantes, tá? A gente pode falar sobre elas. Por exemplo, uma rede de... uma franqueadora com mais de 90 lojas, mais de 90 franquias. E aí eles licenciaram a produção com um determinado modelo, utilizaram, a cara da marca no Brasil inteiro, na fachada de todas as lojas, documentação, flyer, online, modelo lá aparecendo. E renovaram para mais um ano, então continuou tudo certo. Continuaram a utilizar no terceiro ano sem pagar, sem renovar. Então vou arbitrar os valores aqui, tá? Digamos que você pagou 20 mil reais pela imagem desse modelo, era uma campanha grande. Aí, para renovar, não precisou mais produzir, então cobrou lá seus 8 mil. E, de repente, você está utilizando numa quantidade enorme, sem licenciar. Aí o preço subiu mais de 4 vezes o valor original. Você vai fazer o quê? Vai disputar? Está totalmente errado. Vai tirar tudo do ar? Vai começar uma campanha do zero de um dia para o outro? Então, acaba que o fotógrafo, o criador, tem muita força quando o trabalho está sendo utilizado sem licenciamento. Primeiro você vai ter que ter o registro lá, né? Que a gente falou, aquela produção é minha ou pessoalmente quem registrou. Nesse exemplo que eu dei, foram 2 problemas, né? A pessoa, o modelo, e o trabalho de quem registrou. Então você tem a imagem e o direito da criação. Trazendo para esse exemplo que você deu, mesma situação, você vai ter muita força no trabalho naquela criação que você tem. Então precisa ter isso muito bem registrado, licenciado, pode, não pode, até quando. Se você entrega em definitivo, você vai ter um tempo de uso, né? Encerrou esse tempo, pensa aí num trabalho de 12 meses de licenciamento. É depois dos 12 meses que tira, que para de utilizar, ou tem que começar a remover antes para no último dia já tá tudo fora. Então toda essa transição você negocia, deixa muito claro. É importante colocar isso às claras, porque num relacionamento profissional, todo mundo espera que você saiba fazer isso. Poxa, eu quero saber até quando, né? Deixar passar para depois achacar, existe essa estratégia. Tem quem faça. Só que você nunca mais produz para aquela marca. Não esquece, você vai fechar portas, às vezes até para o mercado. Então, tomar muito cuidado com as decisões, né? Saber as decisões que está tomando, o reflexo disso tudo, e na medida do possível se organizar para não deixar passar. Claro que quando você está no seu direito, né? Poxa, você vai lá e joga o preço para cima. Mas tem gente que vê isso como uma oportunidade de fechar novos trabalhos. Cara, vamos acertar esse aqui, a gente já fecha mais um outro, compõe, ao invés de você ganhar um pouco aqui, perder a longo prazo, você pode ganhar a longo prazo. Show de bola. Pessoal, para quem está aí fazendo pergunta, espera um pouquinho, tá? O Vinícius fez uma pergunta. Espera um pouquinho que nós já vamos abrir para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Vamos voltar aqui para a tela que é só. Tem mais um site aqui, é Original My. Original, MY, tudo junto, Original My. Também uma página interessante para se conhecer, mesmo uma ferramenta de meio de prova. Ferramenta de meio de prova. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção é que você não pode ir para um processo judicial sem estar calçado, sem provar que aquilo é seu. Não. Sabe, tem uma coisa que eu faço muito nos meus, por exemplo, eu falar assim,
no caso da barbearia. Eu fiz a foto para a barbearia X, mas a barbearia Y acabou utilizando o meu material sem a minha autorização. Eu coloco no contrato da barbearia, data, hora, eu coloco o link do cloud que eu envio as fotos para o cliente, por exemplo, né? Eu não sei se isso é uma coisa válida, mas é uma forma com que eu trabalho. Então, lá no link tem as fotos editadas, que é a foto que o cliente vai baixar, e tem todo o RAW, tem toda a informação cheia, completa, também guardada lá, e eu coloco tudo isso no contrato. Então, agora que eu tenho um entendimento um pouco melhor, eu sei que eu vou reduzir muito a quantidade de dados que eu preciso guardar, né? Porque eu não preciso mais necessariamente guardar o RAW, porque eu pego aquela quantidade de informação, digamos que foram 100 fotos, e eu registro essas 100 fotos como fotos feitas por mim na data tal, em tal, e que elas estão armazenadas em tal lugar, né? E assim, quando o negócio está fora do digital e que é algo que eu vi, é com o advogado, né? Não tem o que fazer, né? Ou se você quiser ir lá, falar pro cara, ó, essa imagem é minha, talvez você tenha sido enganado, a gente pode conversar já a respeito sobre um pagamento, ou então a gente vai discutir isso judicialmente. Se chegar em vias de fato que precisa discutir, o primeiro caso é ligar pro teu advogado de confiança, né? Sim, você pode ligar para o advogado, mas eu digo o seguinte, sempre produz a prova, dá um jeito, faz algum registro de que aquilo existiu, tá? Ato contínuo, obviamente, você liga para o seu advogado de confiança. Quando você tem um fato, mundo real, vamos lá, palpável, um banner, uma fachada, algo que está na rua, você pode olhar, as pessoas acabam tirando dúvida. Poxa, o que eu faço? Faço aquela ideia do jornal? Pode fazer, não tem problema. Pode tirar a foto. Pode entrar no local e perguntar, poxa, eu queria ter uma noção de quem é o seu fornecedor que plotou aqui na fachada, você pode me dar uma dica? Você já sabe para recorrer quem é que fez, quando fez, quanto tempo ficou exibido. Boa. Então, né, ser ágil nesse momento é importante. E o tempo de exibição também conta. Tá? Então, utilizou já está errado, utilizou por um ano está mais errado ainda. Então você consegue provar um dano maior, né, ao seu trabalho. Então isso é importante. O outro aspecto também é o seguinte, direito concorrencial. Se você fez uma imagem para uma barbearia e o concorrente está usando, barbearia eu confesso que eu não vi, mas empresa de depilação é uma farra. É mesmo? Uma produz a foto, as outras usam. Caraca. Não vou falar nome aqui porque não vem o caso. Sim. Mas é uma farra, porque a maior do mercado, as duas maiores mercados franqueadoras utilizam e as outras todas saem copiando ou esperam acabar o contrato daquele modelo para contratar e produzir igual, sabe? Dar uma sequência de que as pessoas estão acostumadas com aquela ideia. Aí a marca já é parecida, o mesmo modelo na sequência, você acaba atraindo clientela. Então tem essa estratégia mais oportunista, né? Sim. Mas mesmo durante a utilização de uma marca, a outra vai lá e copia a imagem, dá uma tapeada, muda as cores, joga um efeito de Instagram. Um efeito de Instagram e dá-lhe a usar. E isso é um problema, porque você consegue olhar a tua cidade, o teu entorno, os perfis que chegam para você. Mas do outro lado do país pode ter uma marca grande utilizando e você não tem a menor ideia. Então, dependendo de como isso está acontecendo, vai ter uma repercussão maior ou menor. E aí, depois que você fez a prova de que o fato existiu, acertou com o teu advogado os próximos passos, eu sempre sugiro um contato preliminar antes de fazer qualquer tipo de processo. Não pode acontecer que quem está usando erradamente tenha um colega advogado de bom senso do lado dizendo não, vamos sentar e acertar porque está errado mesmo, né? Não, já aconteceu para mim, não foram poucas as vezes, foi bem mais fácil. Até mesmo, cara, ele pode ter contratado um designer que pegou uma foto de algum lugar que ele achou. E assim, o dono da barbearia nem estava sabendo que estava utilizando uma foto com uso restrito. Isso acontece muito com site de turismo. Você divulga as fotos de paisagens, de locais, e aí tá no Google, o pessoal pesquisa no Google, né? Tá no Google, tá de graça, aquela ideia de que é tudo de graça.
faz uma campanha de uma marca muito grande. A gente atuou no caso de uma operadora de turismo, que uma pessoa inadvertidamente copiou a imagem, e o pior, ela já tinha saído da agência. Ué? Então a agência, quando tomou a notificação, não tinha histórico nenhum do que estava acontecendo. Né? Será que realmente estava à venda em banco de imagens, mas a pessoa ainda conseguiu achar um site, tirar a marca d'água, dava para ver um pedacinho da marca d'água ainda. Então, totalmente errado. Né? Se tivesse um histórico de licenciamento correto no banco de imagens, teria resolvido aquela questão. No caso, estava errado mesmo, a gente teve que sentar e conversar. Não teve muito jeito. Eu não dou essa sorte. Já pensou? Uma CVC faz uma campanha no Brasil inteiro? Nossa, mano, que coisa maravilhosa. Vamos renovar esse contrato aí para as novas campanhas, vamos discutir esse negócio. É verdade. Assim, e pensando o seguinte, eu já vou meio que falar para o pessoal, né? Bom, você não vai ficar rico com isso, tá? Não vem achando que milhões de reais, porque, assim, vamos pensar o seguinte. Lá na campanha da barbearia, pra gente seguir o raciocínio, eu cobrei R$800, tá? Por 1 hora de trabalho na fotografia e mais ou menos 1h30, 2 horas no meu computador editando. Então, o valor que eu recebi, R$800, dividido por 100 fotos, você tem o valor por foto. Então, quando alguém roubar, vamos falar, se alguém usar indevidamente uma foto sua, ela vai estar usando uma foto só, não vai estar usando as 100 fotos que você fez. Como é feito o cálculo do quanto se pode cobrar, o quanto que eu posso ganhar, vale a pena, não vale a pena fazer, ou depende de muitos fatores? Bem, vamos lá. Referências que se tem de mercado, né? Quanto você cobrou pelo valor unitário da foto, nesse caso não seria interessante. Tabelas de freelancer, quanto um freelancer cobraria para fazer uma foto, e normalmente essa tabela é bem mais interessante. Quanto a média de mercado de profissionais de mesmo tempo de produção cobra, isso também é uma referência. Quem dá preço é quem produz. Então você vai dizer, o meu trabalho custa tanto. Eu cobro 800 por hora para fazer 10 ou 100 fotos. É o trabalho por hora. Então, você pode cobrar, pode passar como referência aquele valor. Obviamente, né? A resposta é quem está perguntando, né? Quem vai pagar ou quem está produzindo a foto. Então, olhando pelo lado do fotógrafo, eu recomendaria a tua maior referência, porque é o que vai mais valorizar o teu trabalho. Sim. Se a gente estiver olhando pelo lado de quem está utilizando, quero saber aqui no detalhe quanto custou cada foto dividido pelo número de horas que você colocou. Então, muito cuidado com aquilo que você vai utilizar, porque o advogado do outro lado pode saber fazer o cálculo para dividir, né? Quantas fotos pelo valor total contratado. Cara, legal. E aí, assim, vamos colocar que eu cobrei R$80 por cada foto, ok? Então, temos R$80 por cada foto. Foi utilizada uma foto. Qual é a base de cálculo que se faz? Num caso simples, para ver se vale a pena, entendeu? É uma barbearia pequena, de bairro, a fotografia está lá há 4, 3 meses, não está também há tanto tempo assim, ela foi só impressa lá na porta da entrada, em mais nenhum outro lugar. Vale a pena o cara pensar em fazer ou como é que funciona? Vale a pena no extrajudicial, na notificação. Que você vai juntar a prova de que a foto é sua, vai notificar e dizer, amigão, daqui R$1.000. Dá bem, 1.500, 2.000. Entendi. Mais do que isso não. O que o outro lado vai fazer o cálculo? Cara, para contratar um advogado para me defender, ele vai me cobrar 1.500, 2. É mais fácil pagar. Então você joga com esses números. Poxa, quanto que ele vai custar para se defender? Bota um pouquinho a mais, faz o cálculo custo-benefício, e aí o outro lado acaba pagando, parcelando. Como eu falei, alguns até te chamam para fazer novos trabalhos porque se copiou, porque gostou. Sim. Então, o tom da abordagem conta muito. Se você chegar com o pé na porta, né, voadora no pescoço, aí o máximo que você vai ganhar é o valor que você está propondo. Sim. Eventualmente, você consegue criar um ambiente de novos trabalhos. Isso é verdade, né? Porque se o cara usou aquela foto é justamente porque ele já gostou da parada, entendeu? E se é uma CVC da vida, você ter a oportunidade futura de fazer as fotografias de uma nova campanha, eu acho que é um investimento muito maior e muito melhor do que querer processar o cara para ganhar 10 mil, entendeu? Sim, sim. Também, assim, falar do que a pessoa vai
qual o proveito econômico da pessoa sobre a tua foto, é difícil mensurar. Se fosse a foto do José e não do Andrei, né, eu com o meu celular aqui, cara, não é a câmera que faz a foto, é o fotógrafo. Então você não tem como mensurar o quanto você teve de acréscimo de valor no trabalho pela utilização da foto. Então você acaba ficando mesmo no trabalho do profissional, quanto vale o trabalho dele. Existe sim um cálculo que se faz dizendo, poxa, se você tem uma foto que teve uma projeção tão grande, o proveito econômico, por exemplo, que uma CVC teria com a sua imagem, porque o tamanho da campanha poderia dizer a respeito. Não é um argumento tão forte. Entendi. Você pode desenvolver, botar o elefante na sala para poder negociar, não vai ser um argumento tão forte. E existem advogados que entendem por esse caminho. Não forma a maioria, tá? Existe muito entendimento contrário a essa tese. Eu não colocaria todas as minhas fichas nesse argumento. Eu dividiria ele um pouco com o trabalho do fotógrafo e também o peso que se deu, né, a projeção. Então, uma operadora da sua cidade não vai ter o mesmo proveito que uma CVC. Isso foi divulgado numa campanha que vendeu tantas passagens. Aí, boa sorte para você vincular o número de passagens vendidas e pacotes vendidos à sua fotografia. Então, existe sim argumentos pró e contra, né? Um bom argumento vencedor, não vou dizer que ele é irrefutável, mas é difícil refutar. Então, eu iria mais por esse caminho. Cara, muito interessante, mano. Muito interessante. Olha, eu vou falar para você que eu não fazia ideia de como o negócio realmente funciona, cara. Porque a gente que tem esse entendimento mais leigo, né? Porque uma coisa é o que tá na boca do povo e outra coisa é o que tá na lei, é o que precisa ser feito lá dentro da justiça. Uma coisa que você falou, André, do contrato, que pode ser aprimorada, é como você identifica a imagem. Então, poxa, eu vou lá e coloco Primeiro, tem certeza que o contrato não vai ser impresso, vamos combinar, né? Vai ser digital, então pode ter um certo volume. Ter mais metadados, informações do documento digital, que é a foto ou o vídeo, ajuda para dar segurança para quem você está licenciando e depois para você cobrar para que cesse o uso após o prazo combinado. Sim. Então, se você bota só um link para uma pasta do OneDrive, do Google Drive, é uma coisa. Se você tem mais metadados para identificar exatamente o que você licenciou por aquele tempo, são outros 500. Você dá mais força, porque no momento que passou o prazo, está por vencer, você consegue mostrar exatamente como é que está. Um ponto interessante é, quanto maior a exposição do uso da sua imagem, mais interesse você tem de fazer portfólio. Poxa, eu quero citar, eu vou registrar. Mas também você sabe a repercussão do seu trabalho, então vai negociar, você vai se lembrar também de negociar essa renovação, pode ser do seu interesse. E aí a proximidade com quem monta as campanhas também é muito importante, porque aquele que na criação escolheu a foto para poder fazer a criação da arte, não necessariamente comanda a campanha que está sendo tocada. Sim. E aí com essa proximidade você consegue estar ali para produzir novas fotos, novos vídeos. Cara, muito legal. Bom, já deu para entender mais ou menos, a gente já está aí com 45 minutos de live, 50 minutos. Já deu para entender mais ou menos qual é o passo a passo de que a gente precisa fazer para poder se municiar em um eventual problema como esse. E a palavra aqui é registro. Tem mais uma dica que a gente pode dar. Quando você faz um vídeo, você vai licenciar por um período de tempo, do vídeo tu pode extrair fotos. Uhum. E essas fotos podem ser utilizadas em outras mídias, obviamente não vai ser vídeo, vai ser uma imagem, e tu pode acabar manipulando, né? É possível manipular, tirar de contexto, Sim. Enfim, destruir a sua técnica com aqueles filtros horrorosos do Instagram, enfim. Brincadeira. Eu sou do aplicativo do Google de edição. Mas enfim. Tudo isso você pode licenciar. Então, estou licenciando vídeo, é vídeo. Não pode extrair imagem. Se quiser extrair imagem, paga para mais. Entendi. Você vai licenciar os dois. Mas eu quero extrair foto e vídeo para onde? Qual mídia você vai usar? No Instagram da marca, da empresa que contratou. Então, você vai lá e, limita aquele perfil daquela marca por um período de tempo. É uma rede que tem 30 marcas, então vamos licenciar, vamos fazer uma negociação maior.
eles sabem o quanto vale o seu trabalho. Talvez você não saiba, mas eles sabem. Então, se você deixar muito aberto por um preço pequeno, tá vendendo um trabalho muito barato. Então, saber o valor do próprio trabalho e limitar muito bem. Olha, você pode fazer, pode criar, recriar em cima, fazer um mashup, editar. Não, a foto é do jeito que você entregou, no máximo cortada para as dimensões da mídia onde vai ser exibida. Por exemplo, o cabeçalho do Facebook é de tamanho de dimensões diferentes do LinkedIn. Então você vai poder recortar, dar um zoom, dar um crop, mas não vai poder aplicar filtro em cima, porque é o trabalho que você fez, a arte que você compôs com a sua foto. Então saiba delimitar muito bem, proteger o teu trabalho, impedir essas edições, que, por exemplo, o Andrei tem todo o estilo dele de produção de foto. Se acreditarem uma foto do Andrei mexendo no estilo dele, não pega bem pro profissional. Porque você não produziu aquilo. Não pode estar o teu nome daquele jeito. Então, você tem o direito de impedir que editem a sua foto, que mexam na sua foto. Até isso você negocia. Cara, e isso é uma grande reclamação dos fotógrafos, sabe? Você faz um ensaio, assim, falando da galera mais simples, né? Que tá fazendo um ensaio de casal para um casal comum, do dia a dia, normal, entendeu? E acontece muito de você postar, você entregar o material e o seu cliente ir lá e colocar o filtro do Instagram e a foto virar uma merda. Assim... Aceita que dói menos, né? Tem o aceita que dói menos, ou então tem no contrato. Hoje em dia eu conheço muitos fotógrafos que colocam no contrato justamente essa proibição de mudança de edição da foto, porque realmente está mudando a obra do criador, né? E uma coisa que eu nunca pensei foi em datar isso. Está dentro da jurisprudência. Eu, por exemplo, para essa empresa que eu fiz da barbearia, eu posso limitar o uso dessas fotos por 5 anos, por exemplo? Pode. O mais comum é por 12 meses, né? Mas pode. O que não é comum é foto para pessoa física com uso limitado. Não faz muito sentido. Sim. Né? A pessoa nem te contrataria para isso. O filtro de Instagram, eu pessoalmente não curto muito, mas ok, dá para você negociar. De novo, para pessoa física, eu acho que é difícil convencer a pessoa a não botar aqueles pôneis, glitters e tudo mais. Agora, empresa já costuma entender melhor isso. Então, o tempo dá para limitar, filtro dá para limitar. Só que como você vai cobrar, vai observar isso? Qual é a penalidade? Se não tiver penalidade, não tem obrigação. Você vai ter uma penalidade específica, vai pagar mais um valor por ter feito isso. Aí a pessoa, né, vai pensar 2 vezes. Especialmente em empresas. Olha, você tem aqui não só a lei que te protege, mas no caso de continuar utilizando sem renegociar, dá para botar uma cláusula de renovação automática, se continuar utilizando, e vai pagar o valor X. Sim. O que a empresa vai fazer? Vai sair correndo para tirar tudo do ar, né, e não deixar que ninguém prove que continuou usando. Aí tem um outro ponto, dificilmente no online, especialmente, dificilmente se faz um inventário de onde publicou a tua foto. Então a empresa vai acabar esquecendo e deixando no ar. O que eu recomendo é que, assim, negocia muito bem isso. Porque vídeo, por exemplo, você tem aqui patrocinadores de vídeos antigos. O vídeo continua no ar. Porque é um interesse para você mostrar que uma marca curtiu o teu trabalho e te valorizou. Eventualmente, você pode não gostar da marca e tirar do ar. Não tem problema. Mas é interesse teu deixar no ar. Então, negocia muito bem isso. Olha, eu estou produzindo um vídeo onde a marca aparece. Normalmente esse continua publicado. Eu estou produzindo um vídeo que é para divulgar o produto. Às vezes esse vídeo sai do ar depois de tanto tempo, porque você vai trabalhar para uma marca concorrente ou vai negociar a manutenção, né, um novo licenciamento para manter no ar. E às vezes não fica só no teu canal, vai para o canal da marca e por aí fora. Para as mídias da marca, vamos colocar assim. Cara, legal. Vamos aqui eu vou abrir, porque nós já estamos com 1 hora de live, e eu vou ver ali que já tem algumas perguntas, tá? Nós vamos responder as perguntas e vamos falar um pouco sobre casos de direitos no YouTube, strikes, porque o Vitor também tem experiência em casos, inclusive, de canais de mais de 5 milhões de inscritos, e a gente fala um pouquinho sobre o caso do strike que está acontecendo comigo agora, tá? O Vinícius,
ele falou o seguinte: no caso de uma foto que existe uma modelo, a Lei Geral de Proteção de Dados não poderia ser usado, caso não consiga esses dados da imagem? Vamos lá, deixa a pergunta no ar. Exibida ali. Eu não usaria a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu usaria o Marco Civil da Internet. Ele que vai tratar mais dos registros de que esse conteúdo esteve no ar. Então eu acho um fundamento mais interessante. Vai ter uma discussão, a imagem é dado pessoal, no caso seria o dado biométrico, né? Uhum. Mas eu acredito que não. O melhor fundamento, no caso, seria o Marco Civil da Internet, que é de 2014. E aí você vai ter mais informações sobre dados técnicos daquela aplicação de internet que dá suporte à veiculação, ao hosting, né, à exibição do arquivo de mídia digital. Então acho que seria mais por esse caminho. Tá, legal. E inclusive o caso do meu strike tá ligado, né, ao uso de imagem de pessoa, né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Porque uma coisa que eu não tinha em mente é que esses contratos do mundo publicitário, como eu tô fora do mundo publicitário, eles sempre têm data de término. Uhum. Entendeu? E aí, cara, não tem o que fazer. Você tá errado, você tá errado. Você não pode discutir. Mas aí, no teu caso, a gente pode falar por alto aqui, questão de organização de campanha. Foi. Ó, toma aqui esse material, você pode usar por tanto tempo, te organiza para tirar ele do ar porque vai vencer o licenciamento. Então faltou organização de campanha. Depois eu vou explicar direitinho o que aconteceu. O Cláudio Osório está falando. O Cláudio Osório está falando o seguinte: faça o registro público por ferramenta que gera registro de hashcode com validade internacional das coleções de imagem que crio. Ok, basicamente o conceito básico do certificado digital, da assinatura, né, assíncrona. Tá. Então, o pessoal do background, do backstage falando com você. Tá querendo Mas, café. enfim, eu quero, eu sei. O meu já acabou aqui embaixo. Esse é o princípio do certificado digital. Você pegar um arquivo de 30 GB, reduzir ele a um número pequeno. Então, quando você assina com o teu certificado digital, você não está assinando o documento todo. Você está assinando só aquele resultado de um cálculo. Por isso que a assinatura tem o mesmo tamanho, não importa o arquivo que esteja sendo assinado. É fácil de criar isso. Bancos de dados utilizam isso. O teu WhatsApp utiliza isso. Você faz o upload de imagem no WhatsApp, ele salva esse documento numa base de dados, calcula o hash e bota numa tabela. Então, se alguém subir um arquivo de novo, ele pega esse hash e entrega o arquivo para a mesma pessoa. Então, é uma forma inteligente de utilizar. As diversas formas de assinatura normalmente permeiam esses conceitos. Tá, legal. O Rafael Moreira está falando o seguinte, né? Uma afirmação: eu transformo tudo em NFT. Eu fiz um vídeo sobre esses token, NFT, essas coisas que os caras estavam prometendo revolucionar, que agora a assinatura de obra digital ia ser 100%. Vocês usam aí, já usasse NFT para assinatura digital? Nunca precisei, confesso a você. E pensar em blockchain, a rede precisa estar no ar. Então, é tipo criptomoeda, vai. Saiu do ar, você faz o que com ela? Nada. Né? Tem uma base, né? Exato. Tem um outro ponto. Aceitação. Quem que vai aceitar essa informação? Então, eu gosto muito de conhecer as tecnologias, de testar, estudar, mas na hora de recomendar para um cliente, eu preciso deixar muito claro, olha, talvez a aceitação não seja aquela que você está imaginando que estão propagandeando por aí. Vai para aquilo que já é mais seguro. Então, isso fala sobre o apetite de risco dos clientes. Nem todos eles querem bancar um risco muito alto. Então, pensa muito bem nisso. Como vai ser aceito, qual é o tamanho do risco de utilizar uma tecnologia nova que não é bem compreendida. Se você quiser levar em consideração, quiser assim, pensar, poxa, o que vai ser compreendido nesse mundo, né? Pensa no teu avô, que mal sabe ligar o computador, tá? Esse é o juiz ou o desembargador que vai julgar o teu processo. E você tem que descrever para ele o NFT e dizer que é tão bom quanto uma ata notarial do cartório, você vai lá e assina. Então, convence esse cara. Caraca, mano. Boa sorte. Ótimo. Nossa, vai precisar de muita sorte.
Claro Era que bem dá, isso, né? senão muita coisa não aconteceria, né? Sim. Mas tem que tomar certos cuidados. Tu não vai achar que é a mesma coisa de uma prova digital clássica, que o juiz já está acostumado a lidar. Não é. Vai ter um outro peso. Muito provavelmente ele não vai entender. E aí você vai ter que gastar muita energia com prova técnica, com advogado fazendo memorial. A gente chama de recurso auricular. Você tem que ir lá na orelha do juiz buzinar. Ele não recebe muito bem. Ainda mais em tempos de Covid, ele não quer nem te ver na frente. É muito bom, cara. Então é um pouco mais difícil. Espera um pouco mais, sabe? Tipo, aguarda um pouquinho, né? Deixa os outros queimaram a largada. Exato. Aí depois você lança isso aí. É porque o NFT, mano, é uma coisa que é engraçada. Você vai conseguir registrar que a obra digital sua é sua e aí você vai poder vender mais caro, bababá, tem todo esse esquema. Mas aonde que é feito esse registro? Quem é a entidade responsável por confirmar a veracidade desses dados? Uhum. Isso é uma coisa muito complexa. Porra, é uma empresa lá na Holanda. Tem negócio nascendo, André. Por exemplo, passe de jogador. Tem aqui, o pessoal está fazendo, os clubes, né, os associados, então conteúdos. Tem valor isso, não estou dizendo que não é. Só você tem que saber o risco, né? Só isso. Te informa do risco, te esclarece do risco, se vale a pena correr, atribuir o teu trabalho aquilo, se vai, ok, avança, não tem problema. Só te inteira bastante do risco. No início do Bitcoin, lá, a Prisca Zero, quando começou tudo isso, teve alguns amigos, né, um grande amigo advogado, Leonardo Almeida, já falecido, e ele, cara, comecei a mexer com Bitcoin, tô guardando aqui, tinha um valor considerável ali. Eu mesmo, ofereceram lá mais de 200 bitcoins para fazer um trabalho. Eu falei, cara, show. Eu vou até olhar, cara, valor do Bitcoin vezes hoje. 200. Hoje. Então, vamos colocar assim, 200 bitcoins daria 12.397.357 reais. Parabéns, Vitor. Parabéns. Por esse seu acerto. Parece comentarista de futebol, né? Esse jogador não vai dar em nada na seleção. Mas, mano, não tinha como saber, né? Não tinha como saber. Eu acompanhava um blog chamado Meio Bit. E um dos autores lá, mas até hoje senta a porrada no Bitcoin. E foi uma dessas influências. Eu falei, cara, isso não vai dar em nada. E deu. Mas também teve muita tecnologia que se previa que ia dar certo e acabou não indo, né? Tudo, como eu falei, é risco. Você vai arriscar? Então saiba o que você está arriscando. Quer ir para o caminho do NFT? Assume o risco e vai. Pode ser que no final isso não seja tão bem visto. Pode ser que caia. Então, é importante saber o risco das coisas. Uma grande verdade é que por ser algo novo, vai dar mais trabalho e vai precisar de mais investimento. Mas quem chega primeiro bebe primeiro. Foi o caso do Bitcoin. Então, o NFT, a impressão que se tem é o mesmo raciocínio. Só que agora as pessoas querem investir desde os primeiros dias. Show de bola. O Rafael Moreira, ele fez uma pergunta, mano, que eu acho que é a pergunta da live. É muito, muito importante. Olha lá. Um grande dilema que vejo nesse tocante é a visão da fotografia como produto. Uma vez que você vendeu o direito de imagem e a utilização não é mais do fotógrafo e sim do comprador, como que a lei vê isso? Então, quando eu faço, por exemplo, vamos colocar no contexto da live. Fiz as fotos para barbearia, vendi as fotos para barbearia. A partir do momento que eu vendo essa foto para barbearia, ela é totalmente da barbearia ou ela continua sendo minha? Como é que funciona isso na lei? Você pergunta para um advogado e você está esperando um depende, né? Então vamos lá. Para quem está fazendo o bingo aí da fala do advogado, pode marcar mais um. Depende. Então, você está passando total os direitos, cara, pode usar perpetuamente, sem tempo, ou você vai limitar o que pode fazer, por quanto tempo pode fazer. Entendi. Então, coloca escrito, né, e entrega. Quero licenciar esse conteúdo. Tá. Então, você vai licenciar por tanto tempo para utilizar nas mídias tais e tais e tais, né, para a marca tal. Beleza. Entendi. O que acontece? O lance é descrever isso em contrato. É descrever isso muito bem. Então,
Para pessoa física, faz muito sentido. Você vai produzir, vai entregar, nem vai te contratar se tiver tamanha limitação. Para marcas, aí já começa a mudar de figura. No mais das vezes, você vai permitir que se publique em qualquer mídia, mas por um tempo determinado. Quanto maior a marca, mais ciente ela está de que cada mídia envolve um valor específico e também o tempo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Vamos falar assim, fora a pessoa física. Eu vendi para a pessoa jurídica, que é a barbearia. Então vamos pensar o seguinte esquema. Eu vendi as fotos. Disse que eles podem usar por 1 ano, que eles podem usar no Instagram, no Facebook, no YouTube deles. E na fachada. E na fachada, e tá tudo descrito direitinho. Mas e eu, Andrei, o fotógrafo, o detentor da obra artística? Eu posso, por exemplo, pegar uma dessas fotos que eu vendi e utilizar como propaganda para mim nos meus meios digitais? Pode, se você vai utilizar isso como portfólio. Entendeu? Outro ponto é a exclusividade. Portfólio é uma coisa, vender para outra é diferente. Sim. Aí vem a questão da exclusividade. Então, eu quero mostrar que eu fiz essa fotografia. Você tem um direito moral, ninguém te tira isso. Eu quero vender para uma outra barbearia. Então, no contrato daquela primeira, você deixa anotado que pode para a região sul, barbearias da região sul. Entendi. Então, por exemplo, 3 estados do sul, a barbearia central, se não me engano, licenciou contigo por 12 meses. Aí tem uma rede de barbearias exclusiva, porque tem um nome parecido com esse aqui em Florianópolis, sei lá, das capitais do Nordeste, que também utiliza. Então, tá claro que regionalmente você pode utilizar. Você vai dizer, Zé, mas na internet não tem região? Tem. Porque aquela barbearia não vai atrair o público de Florianópolis. Desculpa, não vai? Não. Você vai atrair a pessoa até o estabelecimento. Então faz sentido a geolocalização. Para o meio digital, exclusivamente, nem tanto. Então, para e-commerce, para outros sites, aí você vai estar licenciando exclusivamente para aquela marca. Dificilmente ela vai contratar que não seja de uma forma exclusiva. Eu vou contextualizar tudo isso. Imagino que eu estou na barbearia central fazendo as fotos e uma dessas fotos é um close em uma máquina que está cortando o cabelo, que só aparece o cabelo e a ponta da máquina entrando, mas a foto ficou muito bonita. Isso significa que eu posso... Como isso não identifica marca, não identifica pessoa, não identifica empresa, eu poderia colocar no meu contrato que eu posso vender exclusivamente essa foto, que não identifica nada, para outras barbearias. Pode. Outra coisa que eu não tinha pensado. Se não tiver exclusividade, se você não botou exclusividade no contrato, ela não se presume. Você pode licenciar para quem quiser. Caraca, mano. Pô, cara, eu tô te devendo um churrasco, mano. Pelo amor de Deus. A Cuba do André é famosa, também tô aceitando. É verdade. Aqui tem do Sobretudo TV. Pergunta. No caso de um contrato que não é registrado em cartório, mas ambas as partes estão de acordo, mesmo assim, posteriormente, o cliente exige o direito de imagem. Como fica? Vamos por partes aqui, né? Então vamos lá. Um contrato não registrado em cartório. Hoje em dia, poucos são. Pelo menos no meio digital. Né? Eu não registro contrato em cartório, já não sei há quanto tempo. Ou a gente utiliza certificado digital, o brasileiro, ICP Brasil, ou ferramentas de assinatura. Anteriormente, ClickSign e DocSign, hoje em dia a gente usa uma chamada PandaDoc. Bem interessante para quem é profissional e lida muito com contrato. Pelo menos para a gente faz sentido, né? Nós firmamos muitos contratos para os nossos clientes eventuais e mensalistas. Para um profissional da fotografia, eu imagino que ferramentas como o DocSign, especialmente o ClickSign, que é brasileiro e tem uma precificação em real, sejam mais interessantes. Tem ferramentas de proposta, todas elas têm validade. O importante é saber qualificar corretamente a pessoa, sempre lembrar de colocar o nome completo, o CPF, e o e-mail que vai assinar o contrato eletrônico tem que constar do próprio contrato. Então, por exemplo, o meu e-mail, eu tenho um dos meus e-mails que é mais antigo, que é o josevitor@gmail. Como chega spam nesse e-mail, mas vamos lá. Tenho fatura de celular de todo José Vitor que existe no Brasil. O pessoal da Vivo vai lá e bota. Mas papo outra hora. Eu já coloquei do lado aqui, ó, o site do ClickSign. Beleza.
Então, você vai lá e utiliza o ClickSign para firmar o contrato. No contrato, no corpo do contrato, José CPF 035 mais números, vai assinar com o josevitor@gmail. O Andrei vai assinar com o CPF e tal. E aí você consegue juntar o e-mail com o teor do contrato. Ah, José, não é a mesma coisa que um contrato assinado com certificado digital. Verdade. Mas a pessoa vai te pagar. Você vai ter o comprovante de pagamento do boleto, da conta dela. Ela te pagou, ela assinou com o e-mail dela. Boa sorte para ela refutar que ela não te contratou. Então você acaba juntando essas informações. Se for por Pix, ainda melhor, né? Chave vai ser o CPF. Então você vai juntando esses indícios bem difíceis de refutar. Já no caso de não ter nada escrito, absolutamente nada escrito, o direito você vai ter, como eu falei lá no início, a imagem que você produziu e usou algumas das técnicas de assinatura para mostrar que você produziu. Então, normalmente você vai ter um e-mail, né, uma forma de envio. Eu nunca recomendo utilizar o WhatsApp para negócios dessa forma. Você acerta, olha, o preço é tal, tudo mais, mas vai para o e-mail, vai para o contrato digital, profissionaliza o teu trabalho. Até a ferramenta de proposta é melhor do que o WhatsApp. Então, usa um Proposeful, usa, bem, qualquer coisa. Menos o WhatsApp. Absolutamente qualquer coisa. Cara, e é muito legal isso, assim, porque eu conheço muito cara, bicho. Bom, pelo canal, né, são 70 mil, 80 mil pessoas já. Então, eu conheço muita gente. E muita gente fala para mim das suas experiências de contratação e os caras não fazem nem contrato, mano. E isso é um risco enorme. Porque se você não tem um contrato dizendo exatamente o que você está fazendo, como pode ser usado e por quanto tempo, daqui um ano, a pessoa que fez, ela pode vir reclamar que ela queria tal coisa e você não fez. Como é que você vai provar que você não vendeu isso para ela? Que você provou ou não. Ela vai ter que mostrar que você ofertou 10 trabalhos, independentemente de qual. Sim. E foi entregue 8. Tem 2 de diferença. Vou dar um exemplo maior, tá? Casamento. Você vai lá e filma e fotografa o casamento. E você perde as fotos ou filme. A pessoa não vai casar de novo, então o evento não vai se repetir. Olha o tamanho do prejuízo que foi causado, né? Não são poucos os registros e processos e embates históricos. Normalmente o fotógrafo perde. Por quê? Porque perdeu aquilo ali. Então tem que ter um bom sistema de backup, tomar muito cuidado como vai tratar as imagens, enfim, ter redundância em todo esse trabalho. Mostrar que você ofertou X, entregou X. Aí tá tudo certo. Isso é muito importante, até pela tua imagem. Isso é mostrar que preservar a própria imagem. Hoje em dia, como é que eu faço, né? Antes, quando tinha casamento, né? Que não tá tendo mais, agora que tá voltando. No tocante a guardar as imagens, muita gente sempre pensou assim: ah, Andrei, poxa, é muito difícil o casamento porque eu tenho que guardar todas as fotos e é muito. Porque eu, quando vou fazer um casamento, o primeiro fotógrafo faz 4.000 fotos, o segundo fotógrafo faz mais 4.000 fotos, são 8.000 fotos que vai dar 100 GB de arquivo. Fácil. Se o cara faz um casamento por semana, puta, cara, é coisa pra caramba. Só que eu, Andrei, no meu contrato está especificado, porque a lei exige que você guarde os arquivos entregues para a pessoa por um determinado tempo, se eu não me engano, de 3 a 5 anos. Eu não sei bem, mas tem um tempo específico. E o que eu faço? Eu não guardo todos os arquivos. Eu não guardo o arquivo em RAW. Eu não guardo nada disso. Eu guardo o arquivo em JPEG entregue para o cliente. Porque eu não vou fazer modificação futura. Isso está descrito no meu contrato. Se o cliente quiser uma modificação futura, ele vai ter que pagar por isso. Entendeu? Aí, se você tem os originais, né, você pode fazer. Então, depende um pouco da estratégia do teu negócio, né? E aí, tu já sabe que faz casamento, que as pessoas dificilmente voltam para pedir aquela foto que eu acho que foi feita. Cara, não existe. Então, entrega o que foi produzido e ok. Coloca no contrato que você não vai guardar. Eu não vou fazer. Mas tá aqui, ó. Pega, eu te entreguei, você recebeu, registra lá que recebeu, que enviou, foi feito o envio, foi feita a disponibilização. E aí existe também a questão do álbum, né?
Sim, sim. No meu álbum de casamento erraram meu nome 2 vezes. Mano, puta. E não é um nome difícil, mano. Não é difícil, cara. José Vitor Lopes e Silva. Não é difícil, mas tudo bem. Conseguiram errar. Foi corrigido. Depois tu vai me falar em off o nome do fotógrafo. Eu com certeza vou conhecer e não vou falar seu nome, mas eu vou zoar ele pela eternidade. Tá bom. A Luísa sabe, minha esposa sabe o nome direitinho. Mas enfim, você pode acabar criando um problema para a cabeça. Então, estabelece isso. Poxa, eu vou fazer as fotos e os vídeos e o casamento. Aqui a gente vai falar de foto. Vou botar à disposição da pessoa. Como que você pode se livrar disso? Muito antigamente, se entregava um DVD com todas as fotos. Eu não sei o que eu faria com o DVD hoje, porque o meu notebook acho que a grande maioria não tem mais entrada de DVD. Então você precisa fornecer para a pessoa um meio para que ela possa baixar e lá no contrato diz, olha, vai ficar disponível por tanto tempo. Essa disponibilidade vai estar num software, num hosting, alguma coisa vai estar online, isso tem custo. Então na formulação do teu preço, considera o custo de manutenção dessa informação pelo tempo de exposição. Tu sabe o que eu faço? No meu contrato padrão é o seguinte, as fotos vão ficar armazenadas comigo no backup por 1 ano com o valor dentro do contrato. E se você quiser, por 2 anos é X, por 3 anos é Y, e aí vai por quanto tempo que a pessoa quer que fique guardado. Tem gente que gosta, porque que quer produzir um novo álbum, às vezes faz a foto. Tem casal que, tem dinheiro para foto, para o álbum eu vou dar uma segurada. Tudo bem, tá lá, tá reservado. 90% dos contratos pede pelo menos 1 ano a mais de armazenamento, tá? Isso, cara, todo mundo pede esse 1 ano a mais, mesmo porque não é um valor absurdo a mais, são poucos reais, mas que tá garantindo por um pouquinho mais de tempo. Cara, essa pergunta do sobretudo foi muito legal, cara, muito interessante, deu pra gente esclarecer bastante coisa. Vamos voltar aqui para a tela do bate-papo e eu vou ver a pergunta aqui do Emerson Rodrigues. Andrei, no caso de fotografia de e-commerce, produtos ambientados ou com fundo neutro, vale colocar prazo para a utilização desse material? O que você acha aí, Vitor? Não recomendo, é um tipo de público que age como uma pessoa física, ele não contrata a imagem com limitação de uso. Você produziu, entrega e é isso. É verdade. Até hoje em dia existem empresas que fazem toda a ambientação do produto de maneira digital. A Creative Drive é uma das maiores do mercado, inclusive uma empresa aqui de Florianópolis foi comprada por essa empresa. Você pega lá todas as especificações de uma cadeira, por exemplo, e ao invés de ter que montar um cenário fixo mesmo, né, para fazer a foto daquela cadeira, eles conseguem produzir isso com uma qualidade que convence a pessoa de que é uma imagem real, mas é totalmente digital. Eu sugiro que nesse tipo de contrato você não bote limitação de tempo. Dificilmente uma marca, um e-commerce vai aceitar isso. Eu também acho, faz sentido, né? Porque querendo ou não querendo, cara, hoje eu tenho visto muito produto que é mostrado através de renderização 3D. Então, por exemplo, você vê lançamento de smartphone, você vê notebooks. Da empresa grande à empresa menor que consegue pagar, elas estão fazendo dessa maneira, mesmo porque elas recebem um arquivo em 3D, né? E se é uma empresa maior, ela contrata um profissional e depois, mano, faz centenas de poses e colorizações de fundos da maneira que ela achar melhor, entendeu? Inclusive, isso é um problema para fotografia de produto, porque isso está começando a substituir os fotógrafos de produto de uma maneira relativamente preocupante. Essa de renderização 3D de produto já é uma crescente. De fato, é mais prático e você consegue trabalhar em quantidade. Imagina que você não precisa manter um galpão com todos os produtos de uma loja, ou enviar o produto fisicamente para o fotógrafo montar o ambiente e fazer a foto. Renderizar 3D em escala é mais interessante, por isso que está sendo uma constante. Aí o que acontece? Para você construir essa imagem, tu precisa de profissionais que entendam, né, design de interiores com noções de fotografia.
e tem fotógrafos que estão coordenando esse trabalho. Então, ao invés de você fotografar, você vai liderar uma equipe que faz esse trabalho. Então, até dá para pensar aí, para quem quer, claro, um reposicionamento. Eu sei que ajuda bastante nesses últimos tempos. Cara, muito louco isso, muito louco, porque é a evolução, meu irmão. A evolução bate na porta aí e é essa loucuragem. Gente, ó, vamos falar um pouquinho a respeito do strike que o Back to Basics está passando. O que acontece? Eu fiz um vídeo para uma empresa, tá bom? Para o lançamento de uma câmera e utilizei, com a autorização dessa empresa, partes do vídeo de lançamento dessa câmera. Só que o que acontece? Geralmente, tá, as fabricantes de câmeras, elas usam vídeos criados em 3D e, na grande maioria, eles não usam nenhuma pessoa. Então, você está sempre mostrando objetos 3D e eu nunca tive problema. Nesse caso, durante 2 segundos, olha isso, tá? Do que eu usei, durante 2 segundos apareceu o rosto de uma pessoa e o contrato dessa fabricante com a produtora que fez o vídeo venceu em 1 ano. Ou seja, a empresa, a Canon, né? A Canon poderia utilizar a imagem desta pessoa durante 1 ano para a campanha de lançamento da Canon EOS T100. Eu coloquei e o que aconteceu? Eu esqueci. Porra, 1 ano depois, irmão, não sabia o que estava acontecendo. Quem é que vai lembrar? E eu fui autorizado pelo pessoal da Canon, né? E pode usar, não tem problema. Mas aí não foi a Canon que deu strike, foi a produtora, porque a produtora detém os direitos da pessoa, não os direitos da campanha que foi feita pela Canon. Isso daí tá com a Canon. Se dependesse da Canon, eu não teria levado o strike com certeza, porque eu sou parceiro Canon. E aí a produtora, quando encerrou o ano, foi lá e pau, strike no Andrei. E eu tô errado, irmão, não tem que falar. Eu aqui tenho que me ligar dessas coisas. Não é o cara, mas o cara podia ter ido falar comigo. O cara podia ter ido falar comigo, o cara podia ter sido mais gente boa, podia, mas, contudo, todavia, ele tá no direito dele. Entendeu? Então não tem o que fazer. O Vitor trabalhou no caso de um canal grande, né? Ele pelo menos iniciou o trabalho e também foi strike por direito autoral da imagem. Fala um pouquinho da experiência aí, sem citar nome, se você não quiser. Eu prefiro não citar, acho que isso foi abordado muito bem pelo dono do canal. No início ele foi achacado mesmo, né? Pelo detentor de imagens, de vídeos, de takes de vídeos que foram utilizados em alguns vídeos do canal. E o que você comentou foi muito interessante, a política do YouTube de dizer, se você utiliza a produção de alguém, pode ser por 1 segundo ou 1 hora, aquela pessoa tem direito a 100% da monetização do teu vídeo, a tirar do ar, ou inclusive a impactar o teu canal de tal forma a sair o canal do ar. Naquele caso específico, foi um conjunto de vídeos utilizados, né? Vários takes, às vezes do mesmo vídeo, mas quem deu o strike moldou de tal forma que foram 3 strikes separados. Foram três notificações diferentes, em dias diferentes, para que o YouTube entendesse isso como coisas totalmente dissociadas a considerar os 3 strikes. E aí o canal saiu do ar. Né? Teve toda uma comoção, todo um trabalho, foi criado um canal paralelo, depois o canal voltou, enfim. Qual que é o ponto? O Google, YouTube, não vai fazer juízo de valor, não vai julgar se você estava certo, se estava errado. Ele simplesmente vai dizer, olha, fulano é dono do conteúdo, segue o que ele está te dizendo. Ou não usa, ou paga. E é isso. Ele não vai dizer se você está certo ou está errado. Ah, mas eu vou tirar do ar. Não, mas você já usou. Já tomou o strike. Então, e o que acontece? Se o Google fizer juízo de valor, ele vai ter que fazer para todos os vídeos, que a gente sabe é humanamente impossível. Então, eu entendo que tá certo o Google em não julgar, porque o volume impede, mas a política de entregar 100% para o detentor também não está correta. Então, ou você faz uma fração da remuneração do Ads direto, não dá para a gente mensurar o que você ganhou por fora, de quanto aquilo projetou todos esses ganhos, né, que não estão registrados em publicidade direta, mas, do meu ponto de vista, não faz sentido
essa desproporção entre o que você utilizou. E a política de strikes do Google serve para poder trabalhar em escala. Então você é alertado até o segundo. No terceiro tem consequências pesadas, que é ou você resolve com o titular daquilo, ou você sai do ar. E aí quem tá eu acho, tá, sinceramente, da forma como aquele caso foi manuseado e outros tantos que eu já vi, normalmente tá de má fé. Você quer pressionar mesmo para tirar o canal do ar, para arrecadar a maior quantidade possível, no mais das vezes que não tem razão direta com um tamanho, né, um valor do que foi utilizado. Que foi o caso, né, desse canal grande. Isso. Porque é um canal grande que tem um rendimento grande, tanto dentro do YouTube quanto fora do YouTube, entendeu? E isso foi uma coisa que, se a gente parar para pensar, quem deu o strike, ele já colocou os vídeos no YouTube de uma maneira que seja atrativa as pessoas utilizarem, porque são vídeos de qualidade, são vídeos bons, com uma boa resposta, e que o cara pode simplesmente usar e não imaginar que vai dar problema, entendeu? E como o canal é grande, como o canal tem muito dinheiro, e o cara conseguiu dar 3 strikes, mano, ou você vai pagar exatamente a quantia que eu quero, sem discussão, sem desconto, sem nada, ou você perde o canal. Aí eu não ganho nenhum dinheiro, né? O cara lá que tá aplicando o strike, e você... Mas também não perde. Também não perde. Não vai perder nada. Prejuízo é teu, você acaba fazendo o cálculo. Tem pessoas que fazem isso visando esse tipo de abordagem, tá? Tem canais, obviamente, que têm seus conteúdos copiados e legitimamente estão lá reclamando e dando strike porque não deveria ter sido utilizado ou faltou tato. Da nossa experiência de trabalhar com diversos influenciadores e marcas, é difícil você conversar com um produtor, especialmente desses vídeos de aéreo, panorâmico e tudo mais, e ele não ter uma negociação. Prévio sempre dá. Olha, posso usar aqui, vou dar o crédito, você pode licenciar, quanto é que custa, vamos ver, às vezes a gente faz um trabalho junto, então paga pelo trabalho do outro, oferta primeiro isso, mas negocia antes de usar. É muito difícil alguém que, não vou aceitar, não quero. Por quê? Porque vai acabar mostrando que vale a pena. Quem trabalha muito com música sabe disso. Então, poxa, cara, eu gosto muito de alguns youtubers, o Andrei sabe, que um dos mais famosos deles é o Casey Neistat. O cara vai lá e compra a música da galera, ele sabe que ele tá pagando e que aquele músico vai ganhar muita grana se ele citar aí, ele dá o crédito. E ele faz isso de propósito, para valorizar o trabalho dos outros. Então, e esse racional ele usa desde o início, de valorizar o trabalho de quem tá produzindo. Então, e às vezes a gente não se pega nisso. Poxa, eu errei, cara, reconheço, errei, vamos lá, corrijo, daqui pra frente vou fazer direito. Um strike, legal. Você não vai errar mais. Agora, do jeito que a gente percebeu ali naquele caso específico, foram 3 strikes, ali já foi mais sacanagem mesmo. Apesar do intuito era realmente esperar alguém usar vários takes para dar os 3 strikes, se você parar para pensar, no final das contas, o cara lá do lado não tá errado. A imagem é dele, o direito é dele, e ele pode cobrar o quanto ele quiser. Só que a gente sabe que tem a boa fé, que você conversa com uma pessoa de boa fé, você sempre vai resolver da melhor maneira possível, e tem a tal da má fé, que o cara tá lá mesmo para ganhar a maior quantidade possível de dinheiro. E dificilmente dá tempo de reagir. Então, mas eu vou fazer uma ação e eu vou impedir. Cara, não dá tempo. Prejuízo está feito. Mesmo porque no terceiro strike você perde o controle do seu canal, você não consegue mais fazer o upload, você não consegue falar com ninguém, você vai só tira do ar. Só tira do ar. Você vai ter que ir para as outras redes sociais para poder avisar as pessoas. Isso é complexo. No meu caso, deixa eu contar um caso que aconteceu antes, que eu tomei um aviso de direitos autorais. Só um parênteses, salvo engano, os vídeos agendados são publicados. Tá? É verdade. Salvo engano, sim. Os vídeos agendados são publicados. Eles vão ser publicados. Aí o que acontece? Bom, como vocês sabem, o tio Andrei aqui é garoto Asus agora, né? Então eu estava fazendo uma retransmissão do lançamento dos novos Zenbooks no Brasil, né? E nessa retransmissão
tava a tela grande do evento da ASUS e eu, Andreizinho, bonitinho, pequenininho aqui no cantinho. No meio dessa live apareceu o Iberê do canal Manual do Mundo. E ele estava fazendo uma publicidade para a ASUS dentro do lançamento da ASUS. Aí acabou minha live e uma semana depois pipoca no meu YouTube. Pum, aviso de direitos autorais. Eu fui ver detentor da imagem, Iberê Tenório Manual do Mundo. Ó, você está utilizando uma imagem minha, porque aquele take que ele fez, a propaganda que ele fez no canal da ASUS, foi um vídeo que saiu no canal do Manual do Mundo também. Entendeu? E aí houve esse erro de comunicação entre a ASUS, né? Não foi nenhum erro de comunicação, mas esse tipo de coisa acontece. Passou batido. Entre a ASUS e o Iberê, que, nós temos produtores de conteúdos parceiros que fazem a retransmissão desses eventos e, por consequência, a sua imagem vai aparecer em alguns canais, porque o YouTube tem uma ferramenta que mostra pra gente quando uma porcentagem do meu vídeo aparece em outro canal. Só que ele liberou? E aí o que acontece? Só que diferente do cara lá, da negócio da Canon, o Iberê, ele não deu um strike, ele deu um aviso que não impactou em nada. Ele falou, Andrei, seguinte, essa imagem aí é minha, mano, então será que você pode tirar do ar? Eu não vou impactar em nada, mas tira do ar, entendeu? Pô, legal, eu liguei para a assessoria da ASUS, falei, galera, tá acontecendo isso e isso, a ASUS ligou e não foi nem o Iberê tem equipe e a galera que trabalha para ele. O pessoal da ASUS ligou pro pessoal lá do Manual do Mundo e aí eles retiraram. Só que antes dele retirar, eu já apaguei a live para não me estressar, tá ligado? Eu não queria nada no meu canal impactando a forma com que o YouTube entrega. E esse teu exemplo é muito bom de como a gente pode resolver as coisas no diálogo, né? Eu não gosto de estimular ninguém a fazer processo. Vamos litigar, vamos fazer uma ação. Cara, quem ganha dinheiro com isso é advogado. Entendeu? Você vai se arrastar com isso por um tempo. O que você quer é uma solução. Você não quer um problema perdurando no tempo. Então, busca uma solução interessante para você. Às vezes, ceder um pouco faz sentido. Claro. Em curto tempo, você resolve. Dialoga, manda uma mensagem, manda um e-mail, troca uma ideia. Isso resolve. Nem sempre faz. Às vezes, uma notificação, sobe o tom, sabe? Vai fazendo isso, né? O strike do YouTube também serve para isso. Se você tiver seu conteúdo copiado, faz né? Se liga, acorda aí. Aí, se não der, de fato, você dá o próximo passo, desde que faça sentido financeiro para você. É o famoso uso progressivo da força, né? Você já não vai chegar com uma bala de canhão para matar a mosquinha que está em cima da tua comida, porque a probabilidade de tu destruir toda a mesa e ficar sem comida é muito grande, entendeu? Mas assim, legal, cara, muita informação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Nós já estamos com 1h30 de live, nós não vamos nos alongar muito. Eu vou pegar mais uma pergunta só aqui, do Rafael Moreira. Comenta também um pouco a respeito do direito de imagem de vídeo. Hoje vemos muitos canais de podcasts e de cortes. A autorização para o uso de imagem é considerada a autorização para monetização desse uso? Depende. Não íamos dormir sem um veja bem. Veja bem. Pronto, bingo. Os canais de podcast, de vídeo, né? O videocast, vira podcast, né? Na realidade. Eles costumam ter uma política de autorizar, para que os canais de corte divulguem, acaba divulgando o trabalho, do interesse. Na média do mercado, todos eles gostam, e aí as regras de utilização desses cortes, tamanho, monetização, a mídia que pode divulgar, costuma estar no canal, né, original. Então segue o que está escrito lá. Olha, esse vídeo você pode fazer tal coisa. Tem canais que dizem assim, espera X dias, ou no dia seguinte, uma semana depois, tal tamanho. Normalmente é um tempo depois que eles publicaram o original. Tem canais de videocast que tem o próprio canal de cortes, porque eles sabem que a pessoa não vai assistir 2 horas, mas os takezinhos, com os thumbnails chamativos, ele acaba concorrendo com canais de corte do seu próprio conteúdo, mas divulgam o nome. Então, poxa, eu vou assinar o canal de vídeos do fulano, do ciclano, me interessa. Então, vários canais de podcast, de videocast, eu conheci pelos canais de corte, que não eram oficiais.
Então funciona essa divulgação. Isso é uma coisa que é interessante, né? E no vídeo, você tem que prestar muita atenção. Quando você vai fazer, por exemplo, eu faço vídeos para pequenas e médias empresas, Vitor, como parte do meu trabalho fora do YouTube. E a primeira coisa que eu pergunto pro cara é assim, onde você vai divulgar esse vídeo? Ah, eu vou divulgar no YouTube. Pronto, tu já tem que prestar atenção na música, tem que prestar atenção em todo o conteúdo que você fizer. É você que tem que produzir. Ah, por exemplo, eu produzi um vídeo para essa barbearia, tá? Um vídeo de 1 minuto de propaganda. O que acontece? Eu tava lá fazendo o vídeo, só que tinham pessoas cortando o cabelo. E eu avisei pro cara, você vai colocar no YouTube? Vou. Então, você tem que chamar pessoas específicas para estarem naquele horário, para que elas assinem uma liberação de uso do direito da imagem para tal rede. Isso eu lembro que eu fiz. Isso é uma coisa extremamente importante, porque a gente tem uma forma mais prática de fazer isso. Já que você tá com uma câmera na mão, grava um take. Aí eu faço isso também. Cara, você me autoriza a utilizar, tá gravando. Salva esse arquivo, deixa o vídeo lá. Você não tem que manejar papel, não. Cara, os takes estão aqui pequenininhos, guarda lá, pronto, tá utilizado, resolvido o problema. Tem um canal de YouTube que eu assisti bastante no início, o pessoal do Travel and Share. Uhum. Eles passavam muito perrengue no início, hoje já são donos de motorhome, vivem na Europa e tal. Viajavam lá numa caminhonetezinha, primeiramente com uma barraca, depois com uma casinha na caçamba, enfim. Achava divertido ver aquilo ali, eu gosto de viajar. Mas eu achava estranho que eles tinham o vídeo do YouTube, o áudio das músicas da edição, mas durante as gravações no carro, dirigindo, nunca tinha música. Eu não conheço uma pessoa que viaja sem música. Uhum. Pra mim não existe. Sim. É uma viagem muito chata. E aí eles começaram a mostrar dizendo, poxa, não, é porque se sai uma música mesmo da rádio, isso influencia. Aí, poxa, peraí, de fato isso faz sentido. Então não importa se a música veio da rádio, você vai estar monetizando aquela música, tu pode tomar uma notificação, um strike. Então tem que tomar de fato muito cuidado com o ambiente onde você está produzindo, porque às vezes você perde uma bela produção porque tem um áudio, alguma coisa passando que vai te atrapalhar. Show de bola! Aí, locais também, né? Locais. É verdade. Tem locais que não permitem a gravação. Supermercado é quase um clássico, né? Você não pode filmar de jeito nenhum. Shopping também tem que pedir autorização para filmar. A gente passou um perrengue, né, André? É verdade. Tentando fazer um vídeo lá com um vlog dentro de um shopping, numa cafeteria muito bacana lá do Otávio. E, cara, o pessoal do shopping não gostou muito da ideia. Teve que ficar limitado ali a área do café. Mas o que nós queríamos mostrar era café mesmo, tá tudo certo. Tomamos bastante café. Inclusive, semana passada eu assisti esse vídeo, cara. Foi o vídeo de comemoração de 1 milhão de visualizações no canal aqui. Massa. Já passamos das 20 já. Tá bom, né? Tá evoluindo um pouquinho. Vitor, meu irmão, poxa, olha, queria te agradecer. E eu quero finalizar perguntando para você, assim, quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar com você, como é que faz para entrar em contato, mídias sociais, ou onde que o povo te encontra? Meu Instagram é José Vitor LS, né? Lopes e Silva, LS. O escritório hoje é LEPA TV, Lepa TV, mas está mudando, né? Pode botar aí um lopes.digital, também é um novo site. Tem uns Lorem Ipsons ali no site, mas a gente vai mudar isso, pode deixar tranquilo. Tá tudo certo, tá ficando pronto. Lopes.digital, o nosso novo site do escritório. Meu sócio saiu, e aí a gente tá fazendo todo o reposicionamento de marca. Hoje nós temos uma equipe de 9 pessoas, 3 pessoas dedicadas a atender apenas agentes digitais, né? 2 delas só trabalhando com propriedade intelectual, trabalhando com licenciamento de imagem, com todos os documentos que são necessários para ativação de uma campanha. Então, trabalhamos também no âmbito do CONAR, para as marcas e profissionais que querem agir. Enfim, de maneira geral, a gente trabalha até operando os próprios contratos. A gente cria os documentos, cria soluções, opera elas também para as agências profissionais. Obviamente, eu gosto muito do meu trabalho, os meus dados de contato estão aqui e sempre pode ter um advogado próximo de você. Então, ficaria muito feliz de receber os contatos, mas também valorizo o trabalho de todos os colegas advogados que gostam muito dessa área e que não são poucos, diga-se de passagem. Não sou o único a gostar da área do direito digital.
É bom porque a gente tem com quem dialogar, né? Pode se encontrar e tem assunto. Não é a única pessoa que trabalha com isso. Mas, enfim, sempre busque um advogado de confiança, seja ele quem for, para resolver os seus problemas e busca criar processos que simplificam o teu dia a dia. Não adianta burocratizar demais o teu trabalho. Você vai acabar não fechando cliente, né? Acaba não conseguindo levar em prática ou manter sustentados os processos por muito tempo. Faz um cálculo de custo-benefício, seja dos processos de contratação, de guarda das imagens, de negociação, ou mesmo em caso de uso indevido de imagem. E, acima de tudo, busca o diálogo. Busca resolver as situações longe de processo. Deixa o processo para a última possibilidade. Tenho certeza que focando na solução, você vai ter mais tranquilidade na tua vida. Tá, show, cara, show de bola. Eu coloquei aqui no lado do site, que é o lepadv.com. Qual é o site novo que tu falou? Lopes.digital. Vai aparecer o mesmo design, só vai mudar o URL. Entendi. Vocês estão com o mesmo. Então, ó, tá, mas já tem a marquinha nova aqui, ó. Ficou bonitinho, olha ali, ó, o Lopes ali, ó. O pessoal da Planner tá mandando bem. Se quem tiver o Henrique, o Hugo que fez a nossa nova marca também, tá fazendo aí um bom trabalho. A gente vai ter um novo site também, esse é o nosso atual, né, com conteúdo. Vai ficar no ar por mais uns 2 meses. E aí vamos poder divulgar o Lopes Advogados. É até interessante falar porque a nossa marca ela vai ter o Lopes Advogados e o Lopes Advogadas. Né? A nossa equipe é formada por mais 8 mulheres, eu sou o único homem no escritório. Tá aparecendo aí do lado, ó. Só tem mulher nas fotos da equipe. As meninas estão aí, não estão todas ainda, então tem bastante coisa para a gente colocar no site. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para a gente, toda a equipe está à disposição. Show de bola, Vitor. Queria te agradecer, muito obrigado aí pela parceria e, cara, ó, abriu a mente aqui. Então, eu vou me despedir do pessoal aqui, espera um pouquinho que eu já volto a falar com você, valeu? Abraço. Bom, seguinte, pessoal, gostaria de agradecer todos vocês que estão aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que foi? Olha lá, ó. 550 pessoas passaram por essa live, foi bastante gente. Eu gostaria de agradecer todo mundo. E, oi, Duda, você resolveu aparecer só agora, minha filha? Então, gente, ó, não se esquece, tá? Quarta-feira tem live avaliando o Instagram, quinta-feira tem live editando as fotos dos inscritos, sexta-feira tem live com um convidado especial, vamos falar sobre fotografia e fotografia mobile. E é isso aí, gostaria de agradecer todo mundo, muito obrigado que vocês estão sempre aqui na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, curtindo as lives do Back to Basics. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, vai sair com o joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! Delícia, gente! Valeu, muito obrigado e até a próxima! Cadê? Botão encerramento! Tchau!